Olha, o Língua Portuguesa de hoje a gente vai misturar um pouquinho da matemática, viu? Você sabia que na língua portuguesa existem vários tipos de numerais? Os cardinais e ordinais são alguns deles. Vamos saber mais com o professor Wesley Carvalhais. Ele que vai explicar, viu? Todas essas dúvidas pra gente. E aí, professor, quais são os tipos de numerais então? Hoje vamos falar um pouco de uma categoria gramatical que às vezes gera alguma confusão. Vamos falar do numeral. Vocês aí no estúdio, você aí em casa, lembra-se do que é numeral? Numeral é aquela palavra que designa um número, uma quantidade, uma ideia numérica. Mas para começar, nós precisamos distinguir numeral e algarismo. O algarismo é a representação gráfica de um número. Nós temos dois algarismos mais comuns em uso no Brasil e no mundo ocidental de modo geral. O algarismo indo-arábico ou algarismo arábico e o algarismo romano. Nós usamos o algarismo romano, conservamos o uso do algarismo romano na designação de papas, de reis, capítulos de livros, edições de eventos, né? E, de modo geral, nos outros casos, usamos o algarismo arábico ou indo-arábico. O numeral, portanto, é a palavra que vai fazer a representação dessa ideia numérica. E aí nós temos tipos, classificações de numeral. O mais comum do dia a dia é o numeral cardinal, 4, 5, 2, 25. O numeral cardinal expressa a quantidade, de um modo geral. O numeral ordinal, como a própria palavra entrega, expressa ordem em uma sequência. Então, quando nós colocamos segundo, décimo, 25º, nós estamos falando de numeral ordinal. Temos também aquela palavra que expressa uma diminuição proporcional de quantidade, indica uma fração. Nós estamos falando do numeral fracionário, meio, terço, quinto, centésimo, que também pode ser o numeral ordinal, a depender da circunstância. E temos, além do numeral cardinal, do numeral ordinal e do numeral fracionário, temos ainda o numeral multiplicativo, que expressa o número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada. Então nós temos dobro, triplo, décuplo, cêntuplo, são os numerais. Temos também uma palavrinha interessante na língua portuguesa, que é a palavra ambos, e também o feminino, ambas. Essa palavra é um numeral. Muita gente às vezes nem sabe, mas essa palavra é um numeral. No passado foi inclusive classificada como numeral dual, pelo fato de que ambas, só pode fazer referência a um grupo de dois elementos. Isso é muito importante, porque às vezes, para falar da Santíssima Trindade, por exemplo, já ouvi em pregações os padres dizerem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ambos têm o mesmo lugar. Ambos não. Ambos só serve para um conjunto de dois elementos. Temos ainda substantivos que, por sua natureza, dão ideia de quantidade. Alguns gramáticos chamam esses substantivos de numerais coletivos. Entretanto, não há um consenso a esse respeito. Alguns exemplos dessa palavra, desse substantivo, que indica uma quantidade específica. Dúzia, né, um conjunto de 12 elementos. Tríduo, um período de 3 dias. Nós católicos prezamos tanto o tríduo, as novenas, período de 9 dias. Os devotos de Santo Antônio não se esquecem da trezena, período de 13 dias. O lustro, período de 5 anos. Década, 10, quinquênio, 5 anos. Bimestre, 2 meses. Semestre,
são alguns substantivos que, embora não sejam consensualmente chamados de numerais, exercem também uma função quantificadora. Então hoje tratamos de numeral. Nos vemos em breve para mais uma conversa sobre nossa querida língua portuguesa. Até lá! Até breve, então, professor. E olha só, curiosidades, várias curiosidades, né, a respeito dos tipos de numerais que a gente tem. Aprendi, viu, Marina, que ambos só pode ser usado, então, se for um conjunto de 2. Eu não sabia disso, você sabia? Eu acho que eu já errei essa, hein? Essa eu sabia, já tinha certeza sobre essa aqui. Agora tem alguns aí que a gente não usa, né, no dia a dia muito, né, como aí o conjunto de 5 anos, enfim. Tem alguns que a gente usa no dia a dia e nem se lembra, né? A gente fala todos os dias aqui, novena, né? São 9 dias. Então a gente nem para pensar aí no significado. Mas sabemos então que tem um numeral aí para cada circunstância, um tipo de numeral, né? E a gente tem que estudar bastante para usar da forma correta, viu, Wilker? A gente viu isso. Com certeza. E é difícil, né? A língua portuguesa é querida, como o professor mencionou aí, mas não é fácil, não. Você aí de casa tem dúvida? Pode mandar pra gente, viu? Suas perguntas aí sobre a língua portuguesa que a gente quer esclarecer para todo mundo. Às vezes a sua dúvida é a minha também. Você já percebeu que a Marina e eu também esclarecemos e aprendemos muito todos os dias, né, Marina? O pessoal de casa às vezes pensa que a gente sabe de tudo, mas a gente não sabe não. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos. As redes sociais estão aí na tela para o pessoal participar e dar sugestões também, né, Marina? Que são muito bem-vindas.